Boa noite, pessoal. Amanhã nós temos aula e eu então vou fazer a gravação de um vídeo de aproximadamente 50 minutos para que nós possamos, tanto nas aulas gravadas quanto na bibliografia sugerida, possamos enfrentar nosso conteúdo programático e prepararmos vocês, alunos, para os desafios do direito do trabalho. Nós concluímos o tema Princípios de Direito do Trabalho e agora iniciamos um novo percurso que é sobre a relação de trabalho e a relação de emprego, tá? Então, o item seria esse, relação de trabalho. E dentro da relação de trabalho, como subitem, a relação de emprego, tá? Então, vamos lá. Primeiro, porque é importante localizar numa relação de trabalho um modelo de relação de emprego, que é uma espécie do gênero trabalho. A importância diz respeito à aplicação das regras protetivas do direito do trabalho às relações de emprego, né? Então, diríamos que a relação de trabalho, né, como gênero, ela atrai um leque de direitos e obrigações, mas a relação de emprego como espécie de uma relação de trabalho, ela será guarnecida, protegida e tutelada pelo direito do trabalho. Ok? Bom, qual é o conceito de relação de trabalho? De trabalho, genérica. Poderíamos dizer que uma relação de trabalho é uma relação de natureza bilateral, em que o trabalhador é contratado para realizar a faina, o exercício do trabalho, quer dizer, para despender energia de trabalho e vertê-la em favor do tomador do trabalho, e o tomador do trabalho, ele fica responsabilizado, quer dizer, ele tem o dever, assume o dever de fazer o pagamento da retribuição dessa energia de trabalho, tá? Por isso é uma relação bilateral. Ela é bilateral porque de um lado há o dever do trabalho, do outro há o dever da retribuição dessa energia de trabalho. Ok, e mais do que isso, além de ser bilateral, ela é sinalagmática ou comutativa, né? Os termos se equivalem. É necessário que exista um equilíbrio entre o trabalho que se presta e a retribuição que se paga. As prestações são equilibradas. Dificilmente nós teríamos relações não sinalagmáticas ou não comutativas, né? Por exemplo, modalidades de trabalho voluntário, que não exigiriam essa retribuição por parte do tomador de trabalho. Então, isso é muito excepcional, tá? Em geral, as relações são bilaterais e comutativas. Pois bem, há uma série de relações de trabalho genéricas. Uma parceria rural, um arrendamento, uma empreitada, uma corretagem, um agenciamento.
esses todos são modelos de relação de trabalho, inclusive a relação de emprego, tá? Bom, o que é que distingue as relações de trabalho das relações de emprego? São os sujeitos da relação. Quando, num dos polos da relação, localizamos um empregado que está definido pela CLT no artigo 3º e no outro polo dessa relação encontramos um empregador cuja definição também está prevista pela legislação no artigo 2º da CLT, então identificamos uma relação empregatícia. E qual é a relevância de detectarmos dentro de um gênero trabalho, uma espécie emprego? É o fato de que, sendo esse trabalho desenvolvido sob modalidade de emprego, o trabalhador, que é o empregado, ele será beneficiado com uma série de direitos de natureza protetiva. Então faz todo sentido a gente ter estudado os princípios de direito do trabalho, porque na gênese do direito do trabalho e dos próprios princípios, princípio protetor, o que se observa é que um direito de natureza tutelar, de natureza privilegiada, protetiva, vai dar suporte à parte hipossuficiente da relação. No caso, o empregado. Né? A CLT, a legislação esparsa, os princípios de direito do trabalho, a jurisprudência, os aforismos, adágios, todos eles referidos ao mundo do emprego se aplicarão a essa relação. Quero crer que tenha feito a distinção basilar entre o gênero, a relação de trabalho, e a espécie, a relação de emprego. Também suponho ter esclarecido a importância de se identificar uma relação de emprego. Né? O direito que guarnece essa relação é o direito do trabalho, que é de natureza eminentemente protetiva. Ok, vamos adiante. Eu havia dito para vocês que o que caracteriza a relação de emprego é a identificação dos sujeitos da relação empregatícia, né? O empregado e o empregador. Como é que nós podemos definir o empregado? Então vamos iniciar pela definição do empregado. Leitura do artigo 3º da CLT. Então, de acordo com o 3º da CLT, empregado é toda pessoa física que presta serviços com habitualidade, retribuição salarial e subordinação jurídica. Não é exatamente textualmente isso que se extrairá de uma leitura do artigo 3º, mas é o que quer significar. Essa é a interpretação do artigo 3º da CLT. Vocês devem necessariamente fazer a leitura do artigo 3º. Então, o trabalho desenvolvido sob o invólucro, a forma de emprego, ela exige que o trabalhador seja um empregado. E o que é que identifica o empregado? O fato de ser um trabalhador que exerce a sua faina, a sua labuta com pessoalidade. Esse é o primeiro requisito, tá? Uma pessoa física. As pessoas jurídicas jamais poderiam ser empregados ou empregadas,
porque não haveria a pessoalidade na prestação de serviço. Afinal de contas, quem contrata uma pessoa jurídica contrata uma empresa, né, para que ela, a empresa, disponibilize o trabalho, que será realizado por múltiplas pessoas. O vínculo empregatício, ele é um vínculo de pessoalidade. Ele exige que a figura do laborista seja pessoalmente ajustada. O que eu quero dizer com isso? O trabalhador que é empregado, ele não poderá ser substituído ou fazer-se substituir por outrem. Seja por vontade própria, seja por vontade do seu empregador. Portanto, eu, professor Alessandro, que assumiu a cadeira de Direito do Trabalho nas faculdades Maringá, para que tenha um vínculo empregatício guarnecido, garantido, reconhecido, não posso ser substituído por outro professor que assuma o meu lugar. É óbvio que existem algumas exceções, que são as exceções da suspensão e da interrupção dos contratos. Estão previstas nos artigos 472 e 473 da CLT, mas são situações provisórias e excepcionais. Já nós comentaremos sobre essas modalidades, tá? Essas excepcionalidades. Eu parto de um exemplo para vocês. Imaginássemos nós que o Atacadão ou qualquer outro mercado atacadista da cidade, necessitando de mão de obra para carga e descarga de caminhões, valesse-se de trabalhadores chapas, de movimentadores de cargas, vulgo saqueiros, ok? Então, o gerente do Atacadão se dirige ali à Praça dos Expedicionários, vou lá na saída do Maringá Velho e convoca o Julião para fazer a carga e a descarga do seu caminhão, do caminhão que está lá no pátio do Atacadão. O Julião é convocado uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 30 vezes, e de repente, na 33ª vez, ele diz assim: escuta, gerente, hoje eu não vou, mas eu vou indicar alguém que vá no meu lugar. Hoje o meu compromisso é com o outro atacado qualquer aí, tá? Então, o Atacadão, seguindo a sugestão do Julião, vai lá e contrata o Marcão. Tá, e o Marcão passa a trabalhar 1, 2, 3, 10 vezes, e na 11ª diz assim: Atacadão, hoje eu não posso ir, porque o meu compromisso foi assumido com o Big. Mas vou indicar o Pedrão. E assim sucessivamente. Ou então, o Atacadão, que vinha se valendo da faina do Julião por 5, 10 vezes, em determinado dia disse: não vamos chamar o Julião, vamos chamar o Vitão para assumir esse compromisso de carregar e descarregar os caminhões. Isso quebra a característica da pessoalidade. É como se esse modelo de relação, de trabalho, estivesse a dizer assim: não é fundamental que a pessoa do Marcão,
que a pessoa do Julião, que a pessoa do Alessandro se faça presente para executar o trabalho perante as faculdades Maringá. Essa especificidade quanto à pessoa é marca característica de uma relação de emprego, né? O trabalhador não pode ser fungível, substituível, né? Objeto de troca no fluxo da realização do trabalho. É óbvio que se a Faculdade Maringá pretende extinguir o contrato comigo, me dispensar e contratar um outro, isso é natural, mas daí estamos mais falando de um vínculo em atividade, né? Em execução de trabalho. Penso que vocês tenham absorvido aquilo que eu queria dizer. Pois bem, trouxe para vocês que eu estou tentando achar uma CLT aqui. Trouxe para vocês que em algumas circunstâncias a relação empregatícia admitirá substituição. Quando? Em situações absolutamente excepcionais, que são aquelas de suspensão e de interrupção dos contratos de trabalho. Fiz até uma alusão aos dispositivos, né? Os artigos 472 e 473. Só gostaria de pontuar para vocês que o que distingue a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho não é a paralisação do trabalho. Tanto na interrupção quanto na suspensão, nós teremos a paralisação. O que distingue uma de outra é que na interrupção o salário é gerado independente do trabalho realizado. Não ser realizado, perdão. Enquanto que na suspensão o trabalho não é realizado, mas também não se gera salário. Só para exemplificarmos. Caracteriza-se como suspensão, ou seja, o trabalho é paralisado e não se gera salário no período da paralisação. Então, caracteriza-se suspensão do contrato. O intervalo intrajornada, o intervalo entre jornada. Ou seja, eu começo o meu trabalho na Faculdade de Maringá às 7h30. Trabalho até às 9h10. Das 9h10 até 9h30, 20 minutos, eu não realizo o trabalho. Eu vou lá na sala dos professores tomar um cafezinho. E eu também não recebo esses 20 minutos. Retorno 9h30, saio 11 horas, 11 qualquer coisa. Então, aquele período de descanso, chamado intervalo intra-jornada, é um período em que há, com H, paralisação do trabalho, mas não há pagamento, salário. Pensem numa outra situação em que existe a paralisação do trabalho, porém o empregador continua com o dever de satisfazer o pagamento do salário. O gozo das férias. Diz o artigo 7º, inciso 17 da Constituição, que no período de férias o empregado será remunerado. Então ele gozará as férias, terá a fruição dos 30 dias de férias e ainda assim será beneficiado com o salário das férias, mesmo sem as ter trabalhado. Isso é uma interrupção do contrato, tá?
Então eu passo para vocês, deixa eu só achar aqui, o artigo 470, só um pouquinho. Vou pontuando, tá? Diz o 473. O empregado poderá deixar de comparecer aos serviços sem prejuízo dos salários. Então, estamos falando de interrupção. Primeira hipótese: até 2 dias consecutivos em hipótese de falecimento de cônjuge, descendente, ascendente, irmão ou pessoa declarada lá junto à Previdência Social como seu dependente. Até 3 dias, segunda hipótese de interrupção, consecutivos em virtude do casamento. Então o sujeito tem que casar no domingo. Daí ele ainda tem segunda e terça e quarta para usufruir de um recesso de trabalho, recebendo os seus salários. Depois, no caso de nascimento do filho, nós temos uma licença maternidade, nós temos uma licença paternidade. A licença maternidade ela é de 120 dias, cujo período será remunerado. Aqui há uma discussão interessante, porque a remuneração não é feita exatamente pelo patrão. Essa é uma remuneração feita pela Previdência Social e, em última análise, o patrão pode fazer compensação de recolhimentos previdenciários. Então, existe uma folha de pagamento, o patrão paga os seus empregados e recolhe previdência. Uma das empregadas está gozando a licença maternidade, os 120 dias. O patrão não paga os salários para essa gestante. Quem pagará o salário será a Previdência Social. Mas ele, o patrão, ele poderá fazer o desconto, fazer o abatimento, a compensação dos valores previdenciários a título de recolhimento. Então ele é um mero repassador disso que é próprio da Previdência. É a Previdência que arca com essa responsabilidade, porque existe a possibilidade da compensação fiscal, né? Compensação de previdência. A licença paternidade é de 5 dias. Ainda, a cada 12 meses, o empregado tem 1 dia para fazer a doação voluntária de sangue. E esse dia é retribuído, né? Gera salário. 2 dias consecutivos ou não para o alistamento depois, o período de tempo em que tiver que cumprir a exigência do serviço militar, nos dias em que estiver realizando o exame vestibular, em todo o tempo necessário tiver que comparecer em juízo, e
quando ele for representante de entidade sindical, o tempo necessário para participar de reunião oficial do organismo, junto a ente internacional do qual o Brasil seja membro. Tem que ser um cara muito ilustre, né, para estar participando de um evento perante uma entidade internacional. Também é possível que o ascendente, né, os pais que têm filhos infantes e que estejam necessitando comparecer ao médico, acompanhem os seus filhos. E isso é uma falta justificada. E é óbvio que toda falta em virtude de acidente de trabalho ou de auxílio doenças terá a paralisação do trabalho com geração de retribuição. Aqui é importante, até o 15º dia de ausência do trabalhador, do empregado, ao trabalho, o patrão é que fará o pagamento dos salários. A partir do 15º dia, adquirindo o empregado o gozo do benefício previdenciário, todos os benefícios previdenciários, eles se instituem a partir do 15º dia, do 16º em diante, aí a Previdência é que arca com a responsabilidade. Então, os 15 primeiros dias são de interrupção de contrato. A partir do 16º, trata-se de uma suspensão de contrato de trabalho. Pois bem, jovens, então essas hipóteses todas que foram ventiladas são hipóteses em que a pessoa do empregado poderá se fazer substituir por outra. O sujeito se casou e, casado, tem 3 dias para jubilar a sua lua de mel. Nesses 3 dias é possível que alguém compareça no lugar do sujeito que se casara, e isso caracteriza uma substituição, mas não descaracteriza a pessoalidade. Por quê? Porque é provisório, né? É provisório, excepcional, tanto quanto o 473 nos traz. Pois bem, eu falei da pessoalidade como o primeiro requisito para a configuração do empregado. O segundo requisito é o requisito da habitualidade. Para que o empregado seja configurado como tal, ele deve prestar serviços com relativa usualidade, continuidade. Isso não significa que o empregado deva trabalhar todos os dias para que se configure numa situação concreta a chamada habitualidade. Bom, como é que se interpreta a habitualidade à luz do artigo 3º da CLT? Habitual é aquilo que tem determinada sequência de comparecimento no trabalho, cujos serviços prestados pelo empregado sejam serviços permanentes no âmbito do empregador. Então, uma atividade de permanência associada a uma constância longeva caracterizam, configuram a habitualidade. Vamos pensar a seguinte hipótese. Eu, professor de Direito do Trabalho das Faculdades de Maringá, compareço uma vez por semana para exercer a minha função. Imaginássemos nós que sobre essa relação de trabalho se estabelecesse uma controvérsia. Eu quero o reconhecimento do vínculo, a Faculdade de Maringá diz que eu não sou vinculado, eu sou um autônomo e, portanto, não faço jus ao direito de trabalho porque não sou empregado. Pois bem, no requisito
habitualidade, o que é que o juiz vai identificar? Quantos anos o Alessandro passou exercendo a sua labuta uma vez por semana àquela instituição? Mais de 20. E qual era a atividade que ele exercia? De professor. O que significa ser professor numa instituição de ensino? Significa uma atividade permanente, inclusive aquela que gera o lucro imediato à instituição de ensino, a prestação do ensino. Portanto, o juiz do trabalho não teria nenhuma dúvida em me reconhecer empregado no requisito habitualidade. É muito comum que laboristas, trabalhadores que permaneçam um curto período de tempo trabalhando, um mês, 20 dias, movam subsequentemente ações trabalhistas reivindicando o reconhecimento da relação empregatícia. E a primeira articulação da defesa é a negativa do vínculo empregatício, sob argumento de que não teria havido a habitualidade. Ele trabalhou não mais do que 20 dias, período relativamente curto de tempo. Nessa hipótese, o juiz do trabalho ele deve detectar quantas vezes dentro dos 20 dias, né, de duração do contrato, desde do primeiro comparecimento até o último 20 dias, quantas vezes ele esteve presente no âmbito do tomador do trabalho? 5 vezes, né? Em 5 ocasiões dentro dos 20 dias. 1,3 de média na semana. Qual era a atividade que esse sujeito desempenhava? Era a atividade de vendedor. Vendedor de títulos de capitalização. E o que é que essa empresa explorava enquanto uma empresa que explora atividade econômica? Venda de títulos de capitalização. A habitualidade está marcada, está flagrada e presente. Tudo bem? Bom, terceiro requisito da relação empregatícia é o requisito da retribuição salarial. Portanto, não há possibilidade de se reconhecer um vínculo empregatício quando o trabalho prestado se faz a título gratuito. Não é uma relação onerosa, marcada pelo pagamento. É possível que se configure somente uma promessa de pagamento. O sujeito foi contratado com a promessa de receber 2 salários mínimos por mês. Trabalhou durante um mês e, ao cabo dos 30 dias, houve o desligamento. E então ele moverá uma ação trabalhista, demonstrará que trabalhava com pessoalidade, não se fazia substituir por outro, trabalhava com habitualidade, ao longo dos 30 dias comparecera em todos eles e teve a promessa de 2 salários mínimos, né? E, por consequência, estará caracterizada a relação empregatícia, considerados esses 3 elementos. Mais do que isso, é possível que a retribuição salarial não seja uma retribuição salarial em espécie, em dinheiro, somente em dinheiro. Existem modalidades de salário. Nós vamos encontrar lá no artigo 458 da CLT a possibilidade de ajuste e pagamento do salário in natura. Ali são designados de salários por utilidades. O que são utilidades? São prestações in natura
que tenham algum conteúdo econômico, praticadas no curso da relação empregatícia. Por exemplo, eu compareço às faculdades Maringá, recebo um valor ajustado em espécie e também disponho de alimentação. Essa alimentação, que tem conteúdo econômico, que eu estou deixando de tirar do bolso para me alimentar à custa da Faculdade de Maringá, essa alimentação ela pode ser parte do meu salário, tá? Não é possível no direito brasileiro que o salário in natura represente a totalidade do salário ajustado. Ou seja, eu não posso, como patrão, ajustar com o meu empregado 100% do salário, dando-lhe alimentação, moradia, roupas, fornecendo-lhe o telefone celular e o que o vale. Pelo menos 30% do salário deverá ser pago em espécie, em direito, em dinheiro. Os outros 70% podem ser distribuídos em utilidades. São muito comuns as duas utilidades, né, seguintes. 1. Moradia. 2. Alimentação. Tá? Produtos de higiene pessoal, idem. Essas são as mais comuns que nós verificamos no dia a dia. De qualquer maneira, como eu mencionei para vocês, jamais será possível o ajuste de salários de onerosidade só por fixação in natura ou em utilidades, que significa a mesma coisa. 30% do valor do salário necessariamente deve ser pago em dinheiro, ok? Tá. Dinheiro, cheque, depósito bancário e etc. Tá? Vamos à última exigência para a configuração do sujeito empregado e, consequentemente, de uma relação empregatícia. Empregado é aquele que trabalha sob dependência de outrem, trabalha subordinado a outrem. Esse outrem é o seu patrão. Portanto, empregados não gozam de autonomia, não se dão as próprias normas no curso da execução do contrato de trabalho. O que é a dependência ou a subordinação? Termos são equivalentes. Há 3 teorias que procuram justificar essa dependência. A primeira teoria é a teoria da dependência econômica. A segunda teoria é a teoria da dependência técnica. A terceira teoria é a teoria da dependência jurídica. Começamos na primeira. Então, se eu perguntasse para você, que está me ouvindo, meu aluno, o que é que justifica o Alessandro a prestar serviços como empregado na Faculdade de Maringá? Ou seja, a depender de ordens emanadas do seu patrão, a submeter-se a uma fiscalização e controle, né, e as exigências de seu patrão. Tá, posta essa questão, é isso que corresponde, a isso que corresponde subordinação ou dependência, né? Alguém poderia dizer, ele cumpre ordens, se submete, é fiscalizado, vigiado, controlado, não tem autonomia para a realização do trabalho, porque ele depende daquele trabalho para subsistir. Então, a sua dependência, a sua subordinação é fundada em aspectos econômicos. Isso corresponde à subordinação econômica.
Tá, não posso deixar de dar certa razão àqueles que endossam essa teoria, né, associando subordinação, submissão, dependência, controle, fiscalização à necessidade de ganhar o salário. Isso é dependência econômica. Mas essa teoria por si só não responderia àqueles trabalhadores que, mesmo com capacidade econômica bastante suficiente, né, podendo dormir na rede todos os dias, se dispõem a trabalhar e trabalhar como empregados, ganhando muito bem. Um supervisor de banco, um auditor de uma grande empresa, um trabalhador em TI absolutamente qualificado, né, que já tem um patrimônio robustecido e, em tese, não necessitariam do salário para subsistir. Já tem subsistência própria e ainda assim se dispõe a trabalhar. Então, me parece que a subordinação econômica, ela, embora responda a um grande número de contratos, não responderia a esse tipo de relação. Mais do que isso, se a subordinação fosse puramente econômica, seria possível supor que um patrão pudesse exigir do seu empregado absolutamente tudo para que esse empregado fizesse jus ao salário, inclusive ordens constrangedoras, vexatórias, onerosamente excessivas, porque afinal de contas, se o sujeito depende do salário, ele deve fazer absolutamente tudo para conquistar esse salário. Ele será exigido em absolutamente tudo. E nós estaríamos então retrocedendo ao modelo de relação servil, ou escravagista, coisa desse gênero. Então, por conta dessas duas observações que faço a vocês, é que a subordinação econômica, ela entra em certo descompasso com uma fundamentação da subordinação. Segunda possibilidade de justificar uma subordinação é aquela em que a subordinação é técnica, ou seja, o empregado só se subordina, se submete, né, acata ordens, é fiscalizado, é controlado, é exigido e realiza as exigências porque tecnicamente, cognitivamente, não é dotado de grandes luzes. É um sujeito de poucas luzes, um sujeito ignorante. Como ele não tem conhecimento técnico, ele não pode ser dono do seu próprio negócio e, em última análise, tem que se colocar na dependência, submetido, subordinado a outro, ao seu patrão. Se isso também respondeu lá nos prístinos do direito do trabalho a boa parte das relações de emprego, hoje está muito distante de ser uma realidade. Na atualidade, o empregado ele deve ser, portador de um curso superior, universitário, portanto, com qualificação, pós-graduação, lato sensu, pós-graduação stricto sensu, 2 línguas, um curso técnico de informática ou cibernética e assim sucessivamente. Os empregados na atualidade são altamente qualificados. Há mesmo na Espanha uma geração Z, já mencionei para vocês isso numa outra ocasião, em que são absolutamente qualificados, 2 cursos superiores, 4 línguas, processamento de dados, e ainda assim disputam vaga no mercado de trabalho como empregados, né? Então, essa é uma exigência do mundo atual, do mundo contemporâneo, do mundo científico. Resta uma terceira hipótese. É a hipótese pela qual o empregado ele se coloca como subordinado
cumprindo ordens, acatando as exigências, submetendo-se à fiscalização e controle, porque o direito do trabalho assim o quer. Então, a subordinação, ela decorre, ela resulta do próprio direito do trabalho. Ela não é justificada economicamente nem tecnicamente, ela é justificada juridicamente. Isso é importante por quê? Porque, em última análise, os defensores dessa teoria dizem é o direito que, ao mesmo tempo em que exige que os empregados cumpram ordens, também estabelece os limites para o cumprimento das ordens. Não são todas as ordens que devam ser cumpridas. As ordens antípodas, contrárias às cláusulas contratuais, as ordens contrárias às exigências de um ser humano, ou seja, as ordens imorais, essas podem ser resistidas pelo empregado. Ele não tem o dever de cumpri-las e nem por isso cometeria uma insubordinação, um motivo de falta grave para a ruptura do contrato. Ao contrário, esse empregado que estaria recebendo ordens contrárias às cláusulas contratuais, por exemplo, salário rebaixado, exigência de cumprimento de jornada muito superior à prevista pela legislação, ou então, ao receber ordens contrárias aos direitos personalíssimos, à dignidade humana, colocar-se em condição de risco à integridade física, à saúde e à própria vida, essas ordens, além de poderem ser censuradas, não acatadas pelo empregado, ainda configuram a justa causa do empregador, com base no artigo 483 da CLT. Então, o que a subordinação jurídica propõe é que, mesmo havendo exigência no cumprimento de ordens por um empregado e a sua submissão e dependência ao patrão, nem todas essas ordens são legítimas, elas podem ser resistidas. Isso é o que o direito do trabalho chama de jus resistentiae. Jus resistentiae, né? Escrevendo aí. A pronúncia é resistência. Há um direito de resistência dos empregados nas ordens acerbas que extrapolem os limites do contrato ou as exigências morais que compõem a dignidade da pessoa humana e que será o tema da nossa próxima aula gravada. Sugiro para vocês que leiam Maurício Godinho Delgado e os elementos que classificam, que compõem a figura do empregado. Complemento a aula salientando que esses 4 elementos, a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade e a subordinação jurídica, eles devem concorrer, eles devem estar presentes de forma simultânea, conjunta, numa relação empregatícia. Por quê? Ausente um desses elementos, a relação já não é mais empregatícia, porque não haveria mais a figura de um empregado. Não teria sido cumprido rigorosamente o contido no artigo 3º da CLT. Eu vou passar um site para vocês, ali no AVA da plataforma da Faculdade de Maringá, para que tenham acesso a uma bibliografia. Qualquer dúvida, meu e-mail, asvzene, com 2 N's, @hotmail.com. Gostaria que fizessem a resenha, tá? Uma ficha de um material que vou disponibilizar, um material de apoio,
para que estejam bem sintonizados com isso que falei, tá? Uma boa noite e tenham um bom resto de semana.